PL 7.460, 2017, PL 7.917, 2017. Deputado relator Júnior Marreca. Bom dia, presidente. Vossa Excelência, com a palavra. Muito obrigado pela essa oportunidade. Quero agradecer também aqui ao autor do projeto, o deputado Dorico, por estar me proporcionando essa oportunidade de tratar de um tema muito importante para a nossa sociedade e um tema mundial de uma gravidade muito séria, e a gente tenta aqui, dentro das nossas atividades parlamentares, encontrar mecanismos de proibição desses acontecimentos. Mas bem, vamos ao relatório. O projeto de lei 6989 de 2017, de autoria do nobre deputado Dorico Monteiro, propõe a alteração do marco regulatório da internet, lei número 12.965, de 23 de abril de 2014, para incluir procedimento de retirada de aplicações de internet de conteúdos que induzem, extinguem ou auxiliem a suicídio. A ideia básica do projeto de lei é permitir ao usuário de internet e ao seu representante legal a apresentação de notificação direta aos provedores de aplicações de internet para que procedam à imediata retirada ou indisponibilidade de conteúdos, imagens, vídeos e outros materiais que induzam, extinguem ou auxiliem a suicídio. Para tal procedimento sumário, o autor utiliza a regra constante no artigo 21 do mesmo Marco Civil da Internet, que prevê situações nas quais os conteúdos devam ser retirados ou tornados indisponíveis de forma mais acelerada para evitar mal maior. O autor do projeto principal, detalhada justificação de sua proposição, iniciando por caracterizar a questão do suicídio como um mal crescente em todo o mundo, com um aumento de 60% de casos nos últimos 45 anos, somente no Brasil, no período de 80 a 2005, o aumento de casos atingiu a impressionante marca de 43,8%. As estratégias de informação e de prevenção ocupam um importante papel no endereçamento da questão, e as mídias sociais ocupam um espaço relevante, principalmente pelo potencial devastador imediato que possuem. O ato de induzir, instigar ou auxiliar pessoas ao suicídio já é tipificada criminalmente, mas o uso de redes sociais para manipulação de pessoas, levando-as a situações de risco de vida, carece de um tratamento especial, com ações rápidas e eficazes para demonstrar toda uma engrenagem que pode atingir milhões de pessoas conectadas em rede. A iniciativa em apreciação vai ao encontro desta necessidade em uma ação mais imediata, com a utilização desse dispositivo já consagrado pelo Marco Civil da Internet. Ao obrigar os provedores de aplicação de internet a retirarem ou tornarem disponíveis os conteúdos que possam levar pessoas ao suicídio, após o recebimento de notificação, cria-se um mecanismo direto, muito mais eficaz que um processo que demandasse autorização judicial. Ao projeto principal foram apensados outros projetos de lei que passamos a detalhar. Inicialmente, o projeto de lei 7.170 de 2017, da nobre deputada Josi Nunes, basicamente, a iniciativa de Sua Excelência visa a introdução de 2 dispositivos em 2 leis, com o intuito de combater a iniciativa de trote ou outra conduta perniciosa na internet. A proposta acresce novo parágrafo do Marco Civil da Internet, na Lei 12.965, com o objetivo de estender o procedimento de retirada de conteúdos por notificações àqueles que possam incitar a prática de trote ou a outra conduta perniciosa que possa causar lesão corporal ou morte, na forma de um novo artigo, o 136-A do Código Penal. Além disso, o projeto apenso também introduz este novo artigo ao Código Penal, tipificando o crime de incitação, prática de trote que possa causar lesão corporal ou levar à morte, com pena de detenção de 2 a 4 anos e multa.
Na justificação do seu projeto, a autora lembra a necessidade de utilização das redes sociais com responsabilidade, respeitando-se o direito de todos. Evidentemente, em ambiente tão livre, não se pode admitir brincadeiras ou ações transvestidas de desafios, mas que, no fundo, desrespeitam a integridade das pessoas e podem mesmo causar a morte. A autora bem lembra que, muitas vezes, as vítimas são crianças ou adolescentes que se tornam alvos fáceis para criminosos digitais. Também foi apensado ao projeto principal o projeto de lei 7.047, de 2017, do nobre deputado Vitor Valim. A proposta visa a proibição de desenvolvimento, comercialização e a disponibilização na internet de software, aplicativos ou jogos que promovam ou incentivem desafios de tortura ou suicídio. O projeto altera o Código Penal, introduzindo novo parágrafo ao artigo 22, que trata do induzimento, instigação ao auxílio a suicídio. Este novo parágrafo caracteriza como auxílio a suicídio o desenvolvimento, a comercialização ou a disponibilização na internet de software, aplicativos ou jogos que promovam ou incentivem desafios de tortura ou suicídio. O autor enfatiza que o Código Penal brasileiro precisa de atualização para a preservação da vida de milhões de cidadãos, especialmente crianças e jovens que vivem a nova realidade de um mundo conectado e virtual. Cabe ao legislador, segundo Sua Excelência, a adequação da legislação aos novos desafios e modos de vida da sociedade. A apreensão deste último projeto de lei levou o presidente da Casa a formular novo despacho, submetendo a matéria à análise de mérito pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e análise de mérito e de admissibilidade pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Desta forma, o conjunto da matéria passou a estar sujeito à apreciação do plenário da Casa. Ao projeto 7.047, de 2017, foi apensado o projeto 7.430, de 2017, de iniciativa do deputado Áureo, ao qual também foram apensados os projetos 7.506, 7.538, ambos de 2017 e ambos da nobre deputada Flávia Moraes, e o projeto 7.441, de 17, de autoria do deputado Fábio Souza. O projeto de lei 7.430 pretende alterar Código Penal para agravar a pena relativa ao induzimento, à instigação e ao auxílio a suicídio, quando o crime é praticado por via informática, eletrônica, digital ou outros meios de disseminação de comunicação em massa, bem como para imputar responsabilidade penal a quem induzir ou instigar alguém, utilizando-se de meios eletrônicos ou digital, a mutilar-se ou expor-se a perigo de vida ou de saúde direto ou eminente. O projeto 7.506 e 7.538, ambos de 2017, apensados ao projeto 7.430, contém propostas idênticas, com o intuito de incluir o artigo 122 do Código Penal, no artigo 122 do Código Penal, o crime de induzimento ou instigação à automutilação, agravado em caso de coação ou ameaça para sua prática. O projeto de lei 7.441 pretende introduzir agravante ao crime de induzimento, instigação ao auxílio a suicídio, quando o crime for praticado por meio da internet ou outro meio virtual ou não que facilite a sua difusão. Ainda ao projeto principal, foram apensados os projetos de lei 7.458, do nobre deputado Capitão Augusto, 7.460, da deputada Leandre. O projeto de lei 7.458 pretende alterar o Marco Civil da Internet no mesmo sentido do projeto principal, apenando o provedor de aplicação de internet que, mesmo notificado, deixar de tornar indisponível conteúdo gerado por terceiros que instigue, induza ou auxilie a automutilação ou suicídio. O projeto de lei 7.460 também pretende promover alteração no Marco Civil da Internet,
no mesmo sentido da proposição anterior, contemplando não só a automutilação ao suicídio ou suicídio, bem como a lesão contra a própria pessoa e a exposição à situação de risco de vida. Além disso, também sugere alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente para agravar ainda mais o crime quando praticado contra criança ou adolescente ou quando for praticado por meio eletrônico ou por participação em grupos de redes sociais e para penar com agravante de 50% quando o agente do crime é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Por fim, foi apensado o projeto 7.917 do nobre deputado Vitor Valim, que pretende introduzir novo marco civil da internet, dispondo sobre a publicação de mensagens de ajuda para combate ao suicídio em aplicações de busca na internet, com referência ao Serviço de Utilidade Pública, Centro de Valorização da Vida, Código de Acesso 141. Nesta Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, focaremos a análise da matéria segundo os ditames do inciso 3, do artigo 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Vamos ao voto do relator, senhor presidente. Não é novidade que o novo cenário advindo da massificação da internet e do surgimento de inúmeras redes sociais transformou a relação entre as pessoas em todo o mundo. A comunicação instantânea, não só de texto ou de voz, mas com a riqueza de vídeos e de aplicativos, incorporou-se ao cotidiano de milhões de cidadãos conectados e atentos a cada nova onda que surge em muitos e diferentes cenários globalizados. As fronteiras físicas de países deixaram de ser obstáculos para uma interação mais aproximada e novos comportamentos ganharam a atenção de estudiosos e de dirigentes de todas as nações. Pais e educadores, da mesma forma, viram-se preocupados com uma nova realidade na qual crianças e jovens convivem diariamente com pessoas que jamais viram ou que sequer sabem se realmente são como se apresentam nas redes. Muito rapidamente, este mundo conectado também foi assimilado por criminosos e por pessoas de má índole, que se utilizam da facilidade de criação de perfis falsos para praticarem os mais diversos e cruéis crimes contra a pessoa em toda parte. Infelizmente, nossas crianças e nossos adolescentes também não estão a salvo neste ambiente hostil e perigoso. Na verdade, eles são as vítimas preferenciais de pessoas inescrupulosas e que se utilizam de sua inocência ou de sua boa-fé para a prática de crimes. Qual o limite para a ação de criminosos na web? E até que ponto estamos preparados para proteger nossos cidadãos e, em especial, nossas crianças e nossos jovens? Muitas perguntas como estas são feitas a cada dia, ao mesmo tempo em que abrimos nossos noticiários e vemos que a escalada de violência na internet parece não ter fim. Como consolar uma mãe que, com esforço e trabalho, procurou educar seus filhos e lhes dar algum conforto, e que agora se interroga diante de uma trágica notícia de suicídio do filho? Como essas coisas puderam acontecer no silêncio de um mundo virtual, sem que os indutores desta violência mostrassem suas faces e influenciassem nossas crianças a seguir por caminhos tão dolorosos? Nos termos, não temos respostas diretas, mas não podemos nos calar diante da realidade das realidades tão sofridas. Como legisladores e representantes do povo brasileiro, precisamos reagir e estabelecer políticas públicas que inibam tais atitudes covardes, que evitem perdas de vidas tão jovens e tão frágeis e que restabeleçam a segurança e a normalidade na redação entre as pessoas em nosso país. A conjuntura atual exige a adoção de medidas urgentes e eficazes, sob pena de deixarmos ceifar vidas e sonhos da nossa juventude. Nos últimos tempos, o mundo todo foi surpreendido por jogos e desafios absurdos que levaram à mutilação e à morte de centenas de jovens. O mais conhecido e devastador desses jogos é o chamado Jogo da Baleia Azul,
que tem atormentado muitas famílias e, infelizmente, já causou a morte de jovens em diversos estados brasileiros. De acordo com o advogado Denis Menezes, em recente artigo publicado sob o título Os crimes por trás da baleia azul, o jogo do suicídio, na Europa, as recentes estatísticas já alcançam a marca de 130 mortes. A ação criminosa induz os participantes do jogo a vencerem desafios que, na escala crescente, levam à própria mutilação e ao suicídio. A atitude dos coordenadores de tais desafios, os chamados curadores, é fria e cuidadosamente calculada para instigar o grupo a empoderar os participantes que atingem níveis mais difíceis dentro da escala de atividades. Na verdade, são utilizados vídeos e testemunhos motivadores, com o único objetivo de encorajar os participantes, em suas maiorias jovens, a ganhar coragem para desafios cada vez mais perigosos. Muitas vezes, também os participantes são ameaçados quando manifestam receio ou desejo de sair dos grupos, normalmente fechados, que se formam para o jogo. Embora o Código Penal brasileiro já estabeleça como tipo penal induzir, instigar ou auxiliar alguém a cometer suicídio, o tema ganha contornos muito mais complexos na nova realidade virtual da atualidade. Em primeiro lugar, os participantes das redes sociais não estão sujeitos às mesmas leis e em suas diferentes nacionalidades. Além disso, o aspecto muito mais invasivo das redes e a velocidade de difusão das ideias são temas relevantes na discussão quando crimes são cometidos por meio da internet. Um paralelo interessante foi exaustivamente discutido por esta Casa Legislativa quando da aprovação do Marco Civil da Internet e, mais recentemente, na CPI dos crimes cibernéticos. Havia a necessidade de implantação de mecanismos mais ágeis, que pudessem minorar danos causados por conteúdos disponibilizados nas redes, sem macular os princípios da privacidade e da liberdade de comunicação sem censura prévia. A questão colocada à época estava mais vinculada a vinganças pornográficas, quando imagens e vídeos eram divulgados sem consentimento da vítima, em função de desentendimento e rompimento de relações entre pessoas. O resultado foi a aprovação do artigo 21 do Marco Civil da Internet, que possibilita a retirada de conteúdo pelo próprio provedor, quando notificado pelo usuário. Um outro aspecto importante para ser levado em conta na avaliação da temática dos projetos em análise é o fato de que, nas redes digitais, a análise de um enorme conjunto de informações pode ser processada e sistematizada em pouco tempo e com enorme facilidade. Tal característica é extremamente útil para a indução de comportamento das pessoas, o que requer, por parte dos formuladores de políticas públicas e dos legisladores, em particular, cuidados e procedimentos específicos na elaboração de leis e de normas de condutas. No caso específico dos jogos de desafio do tipo baleia azul, alguns estudiosos advertem para eventuais criações de robôs que simulem perfis que estimulem pessoas com determinadas características de personalidade. A manipulação de pessoas, assim, ganharia contornos dramáticos e induziriam comportamentos que poderiam levar à automutilação ou mesmo ao suicídio. Diante de um cenário tão complexo e que exige medidas rápidas e eficazes, os projetos de lei que analisamos trazem ideias bastante úteis e que merecem ser acatadas. Evidentemente, o assunto não se esgota somente em diplomas legais, mas requer por parte de toda a sociedade ações coordenadas para o enfrentamento da questão. Os pais e responsáveis devem intensificar sua indelegável função de primeiros e principais educadores dos filhos. Os governos devem promover campanhas educativas. As escolas devem intensificar discussões e esclarecimentos sobre os perigos advindos desta nova onda de jogos e desafios virtuais.
As autoridades devem reforçar investigações e buscar incessantemente por criminosos nos meios digitais. Do ponto de vista legislativo, os projetos que relatamos trazem 3 ideias principais. A primeira, como foco em alteração do Marco Civil da Internet, procura criar mecanismo de notificação direta aos provedores de aplicações para que promovam a retirada de conteúdos que induzam, instiguem ou auxiliem a prática de automutilação, suicídio, lesão contra a própria pessoa ou exposição à situação de risco. Parece-nos um meio eficaz, mesmo considerando que só atingirá conteúdos que sejam denunciados por usuários, que muitas vezes estão sob a espada da ameaça ou da intimação. Além disso, caso o provedor não seja no Brasil, o alcance será bastante limitado. A segunda ideia diz respeito ao agravamento das penas no Código Penal para os crimes de induzimento, de instigação e de auxílio ao suicídio, bem como a ampliação para a automutilação, notadamente quando praticamos por redes virtuais ou mediante coação ou ameaça. Da mesma forma, consideramos positiva a iniciativa, mesmo porque o cometimento de tais crimes por meio de redes digitais reveste-se de especial crueldade e se aproveita da falta de maturidade e da inocência de nossas crianças e nossos jovens. Por fim, a terceira ideia sugere alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, agravando ainda mais o crime quando praticado contra crianças ou adolescentes e prevendo uma pena ainda maior para os curadores de grupos que praticam crimes contra criança ou adolescentes. Em suma, somos favoráveis às iniciativas apresentadas, ao mesmo tempo em que nos colocamos respectivos a outras sugestões que possam aperfeiçoar ainda mais a legislação atual, no sentido da criação de mecanismos que levem maior segurança e instrumentos de rápida mobilização da sociedade no combate ao crime cibernético e na proteção de nossos jovens e crianças. Para contabilizar os diversos textos em apreciação, elaboramos um substitutivo que acata, na sua essência, as ideias de todos os projetos que relatamos. As propostas de indisponibilização de conteúdos que manifestamente induzam, instiguem ou auxiliem a autolesão ou automutilação, a exposição à situação de risco de vida ou a suicídio por meio de alterações no texto do Marco Civil da Internet, foram ajustadas para que possam ser apresentadas aos juizados especiais, muito mais céleres e sem custos para a população. Pareceu-nos mais eficaz a utilização desta via, uma vez que, diferentemente da vingança pornográfica, o cometimento de crimes de indução, instigação ou de auxílio à autolesão, à automutilação e à exposição à situação de risco de vida ou ao suicídio, não manifesta a vítima de forma inequívoca e pode levar a eventuais indisponibilidades de conteúdo que prejudiquem outras pessoas. Além disso, o próprio texto do Marco Civil da Internet, em seu artigo 19, já prevê a utilização dos juizados especiais para outras 2 situações relativas à honra, à reputação e aos direitos de personalidade. Evidentemente, resguardamos os preceitos constitucionais de livre manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação nos termos do artigo 220 da Constituição Federal. Também atribuímos o crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação aos agentes que o realizem por meio de aplicativos, sistemas informáticos, jogos, software, redes sociais ou qualquer outro meio digital e que resulte em morte ou lesão corporal de natureza grave. Inserimos também 2 agravantes para os crimes previstos no artigo 122 do Código Penal. O primeiro, dobra a pena para o agente que se utilizar de rede digital para a prática dos crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. O segundo, quadruplica a pena se o agente do crime é coordenador ou principal gestor de grupo em rede social ou digital. Desta forma, agravamos ainda mais os crimes praticados pelos chamados curadores de jogos de desafio, como a Baleia Azul,
sem, entretanto, deixar de apenar incentivadores que se infiltrem nos grupos para influenciar os participantes a cometerem lesões corporais graves ou suicídios. Quanto à sugestão de modificação do Estatuto da Criança e do Adolescente, entendemos que o dispositivo de agravamento da pena do Código Penal, duplicando-a no caso da vítima ser menor de idade, parágrafo 2º, inciso 2, já atende à iniciativa da autora da proposta. Com referência à sugestão de publicação de mensagens de ajuda para o combate ao suicídio em aplicações de busca na internet, somos favoráveis à proposta. Na verdade, um dos principais mecanismos de busca na internet, o Google, já apresenta em sua primeira página de resultados a referência ao serviço 141 do Centro de Valorização da Vida, quando se realiza busca pelo termo suicídio. Em nosso substitutivo, evitamos engessar demais a legislação, propondo um texto que, ao mesmo tempo em que reforça a necessária atenção do poder público à temática envolvida, também permite a apresentação aos provedores de sugestões de boas práticas adaptadas à realidade que forem ocorrendo a cada momento. Por fim, senhor presidente, ressaltamos que também foi apresentado pelo nobre deputado Vladimir Costa, voto em separado, sobre o qual gostaríamos de tecer alguns comentários. Em primeiro lugar, Sua Excelência discorda da forma como foi redigido o nosso substitutivo, alegando mescla de matéria civil com matéria penal ao mesmo projeto. Respeitosamente, divergimos de tal alegação, uma vez que o texto que propomos insere matéria civil na legislação apropriada, o Marco Civil da Internet e somente nele, e matéria penal somente ao Código Penal. Evidentemente que, por se tratar de temática una, qual seja a do enfrentamento às questões de ataque à vida por meio da internet, tanto os aspectos civis como os penais são abordados em nosso substitutivo, mas direcionado cada abordagem para a lei-mãe correspondente. O segundo aspecto do voto em separado aborda a questão da inserção do combate à automutilação no mesmo dispositivo penal do combate ao suicídio, ao que o nobre autor do voto em separado cita como eventual desfiguração do dispositivo do Código Penal, com o que não concordamos, uma vez que, no espírito do próprio Código, a gradação da punição dos crimes contra a vida já está presente. O último ponto do voto em separado também nos parece equivocado, ao argumentar que o aumento da pena, em caso de cometimento de crime por meio de internet, criaria uma duplicidade de possibilidade de aplicação penal. Ao contrário, em nosso entender, caberia ao juiz a aplicação da pena aumentada, nos casos de cometimento do crime por meio cibernético, como já ocorre em todos os casos de agravamento de crimes apontados no Código Penal. Desta forma, sustentamos que o texto do substitutivo que apresentamos contempla a melhor forma do nosso encaminhamento da matéria sob análise. Nosso voto, portanto, é pela aprovação do projeto de lei 6989 de 2017, bem como todos os projetos a ele apensados de números 7.170, 7.047, 7.430, 7.506, 7.538, 7.441, 7.458, 7.460, 7.917, todos de 2017, tudo na forma do substitutivo que ora apresentamos. É o voto, senhor presidente. Vou discutir, senhor. Parabéns.